Tem algo que me encanta no empreendedorismo no Brasil, uma linha de empreendedorismo, que é essa linha na qual muitas pessoas se tornaram empreendedores por criatividade. Eles se tornaram empreendedores porque eles vivenciaram uma experiência muitas vezes negativa em determinada empresa onde ele trabalhava. Essa empresa muitas vezes queria que ele fizesse coisas que ele não acreditava, queria que pressionasse, queria muitas vezes que adoecesse os colaboradores colocando metas inalcançáveis, simplesmente para que aqueles colaboradores trabalhassem com medo, trabalhassem sob pressão, e na cabeça dos líderes de alguns empresários, quando você coloca um colaborador para trabalhar sob pressão, ele vai produzir muito mais. Isso é algo que já morreu do mundo antigo. Porque quanto mais pressão você coloca, mais alguém está agindo sob medo. E agir sob medo, não há espaço para criatividade. Criatividade é o espaço no qual o erro é usado como processo de crescimento. Como que uma pessoa com medo vai conseguir ser criativa? Muitos empreendedores brasileiros, eles se tornaram empreendedores porque eles não suportavam esse ambiente que muitas vezes é um ambiente de morte dentro de algumas empresas. E como eles precisavam subsidiar as finanças da sua casa, era a mulher que precisa ajudar o seu marido, é o seu marido que precisa ajudar a sua casa, quer dar uma condição melhor para os seus filhos, que sonha em poder ter um negócio, sabe, sustentável. Esses dias eu estava assistindo um documentário sobre alguns negócios nos Estados Unidos, quando eu via aquela pequena empreendedora trabalhando um pequeno negócio dela, que era bistrô café, e ela ali, sabe, tendo algumas dificuldades. E aí o profissional que ajuda empreendedores, muito parecido com o trabalho que eu faço no Brasil, foi lá dar o auxílio a ela. Estava tudo mais ou menos organizado, porém, ela não estava dando conta. Tinha coisas que estavam fora. Ela então pediu essa ajuda. E aí o que me chamou muita atenção, a coach que foi resolver a situação ali, viu todo o espaço do bistrô, viu tudo e disse para ela, onde é que está a sua dificuldade? Aí ela levou ela no espaço, ali a parte onde eles faziam os alimentos, e ela falou, não consigo deixar esse espaço organizado de forma que eu possa ter aqui um pouco mais de escala. Ou seja, se não está organizado, isso está impactando na forma como nós acessamos os objetos, e a forma como nós acessamos os objetos está impactando na nossa produtividade. Porque se todas as vezes que nós vamos procurar um objeto e ele está fora do local, nós gastamos um tempo para achar esse objeto. Esse tempo que nós gastamos é o tempo que eu, contando durante a semana, contando durante o dia, contando durante a semana e contando durante o mês, está fazendo com que nós gastemos uma grande parte do nosso tempo tendo que dar conta de algo que não faz parte do nosso core business, que não faz parte do nosso negócio. Porque se tivesse organizado, nós pegaríamos já e teríamos maior produtividade. A profissional escutou e quando terminou ela disse, nós podemos ir à sua casa, ao seu escritório. Onde é? Ela levou ao escritório dela, que era alguns metros. E quando ela chegou à casa, com muita dignidade, aquela casa, tinha uma pequena empreendedora que tinha sua família, que tinha as coisas organizadas, e dava para ver a dignidade. Olha, muitos brasileiros, quando se tornam empreendedores, o que eles querem é uma coisa só, gente, é dignidade. É poder fazer o que ama, é poder escalar um pouco esse negócio, é poder pagar a faculdade do seu filho, é poder, muitas vezes, realizar o próprio sonho de ver o negócio que é dele, de ver o sonho que é dele sendo colocado de pé. Isso me encanta nesse caminho de empreendedorismo. E foi interessante porque nessa história, que essa profissional, essa coach, voltou com ela para dentro do escritório e eles começaram, então, a mexer no escritório. E quando chegou o momento, estava a coach e a empreendedora, uma olhando nos olhos da outra, e as duas chegaram à conclusão que antes de organizar do lado de fora, era necessário se organizar do lado de dentro. Às vezes, não são tantos os profissionais que têm esse nível de sensibilidade para trabalhar com líderes e para trabalhar com empreendedores.
de perceber a necessidade desse equilíbrio do lado de dentro. Eu quero dizer mais uma coisa. Primeiro eu mostrei para você essa sazonalidade, essas mudanças, essas diversas crises que acontecem no contexto brasileiro e que muitas vezes você tem que lidar com a crise interna, mas você tem que lidar com a sazonalidade, com as mudanças econômicas que existem dentro do nosso país. A segunda, que muitos empreendedores não receberam a formação para ser empreendedor. Ele se tornou empreendedor a partir da experiência dele. E eu desenvolvi um movimento, praticamente, um movimento cada vez mais, é um movimento que eu chamo de empreendedor atravessado, que é esse empreendedor que passa pela nossa travessia, né? Mas é mais do que isso. É um empreendedor que ele empreende porque ele ama, ele empreende porque ele tem uma causa. Ele empreende porque ele tem um poder de vida. E esse poder de vida, ele transforma ele em um negócio. E esse negócio, se é poder de vida, vai impactar a vida de outras pessoas. E se vai impactar a vida de outras pessoas, vai transformar a realidade. Se vai transformar a realidade, ele não é um empreendedor somente porque ele quer ver o negócio dele escalar. Ele quer ver o negócio escalar financeiramente porque ele deseja, na verdade, impactar um número maior de pessoas. Esse tipo de empreendedor, ou esse tipo de empreendedorismo, é o empreendedorismo que eu estou envolvido hoje. Por que eu estou envolvido nele? Porque ele é um empreendedorismo de transformação de vidas. Você escala financeiramente o seu negócio para você impactar o maior número de pessoas. Por isso que eu chamo do empreendedor atravessado, que desenvolve um negócio de felicidade a partir do seu poder de vida e que automaticamente lhe causa impacto inteiro. É isso que me move.